Fala galera, tudo bem? Então, estamos aqui para corrigir a atividade 3 de língua portuguesa. Na ocasião já corrigimos a atividade 2 e a atividade 1. Então nós vamos continuar essa correção hoje. A atividade contempla ainda o descritor 10, onde nós teremos que identificar os elementos da narrativa. Então vamos para a atividade. A atividade começa com o texto Cutelinho, uma música muito famosa aí que muita gente conhece. Se vocês não conhecem, vou fazer uma palhinha. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalha. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o Cutelinho não gosta que o botão de rosas caia. E aí, gente, é isso aí. Daqui uns dias eu vou virar cantor. Nosso primeiro enunciado, ele fala sobre a linguagem, né? O texto apresenta muitas marcas da linguagem oral. O trecho que afirma, que confirma esse enunciado é: cheguei na beira do porto. Se nós formos identificar qual dessas alternativas tem marca de oralidade, nós temos que identificar que é uma linguagem do dia a dia, uma linguagem do cotidiano. Cheguei na beira do porto não tem marca de oralidade, não tem linguagem oral. Eliminamos a letra A. Eu entrei no Mato Grosso. Eu entrei no Mato Grosso também não tem marca de oralidade. Não é linguagem oral, não é considerado uma linguagem oral. Não é considerado uma linguagem do dia a dia. A tua saudade corta também não é considerado uma linguagem do dia a dia. Os zóio se enchem d'água. Galera, quando a palavra zóio ela vem entre parênteses, ela está me indicando aqui que nós estamos tendo uma marca da língua oral. Então, nossa resposta certa é a resposta letra D. Texto 2, confirmando a resposta. Texto 2, visita. Galera, enunciado da questão 2, do texto 2, referente ao texto 2, texto visita, tem o seguinte enunciado. Com base na leitura do texto, pode-se concluir que a questão central é, ou seja, qual o tema que gera a história, que dá o desenvolvimento e depois conclui a história com o desfecho. Indo aqui pelas alternativas, a letra A. A presença inesperada de um inseto do mato na cidade. Nós vimos isso lá no início, que no início do texto, o nosso personagem já encontra um inseto. E esse inseto veio desencadear algumas lembranças e desenvolveu a história. Vamos segurar essa daí que parece ser a certa. A saudade dos amigos de infância. Opa, isso aqui não faz parte do tema central, a gente elimina. A vida agitada da cidade grande também não faz parte do tema central, a gente elimina. A preocupação com a proteção aos animais. Opa, também não é um tema que gerou a discussão central, gerou o desenvolvimento do texto, então ficamos aqui com a letra A, a presença inesperada de um inseto do mato na cidade. Resposta correta, letra A. Presença inesperada de um inseto do mato na cidade. Muito bem. Texto 3, sinceridade de criança. A questão 3, o enredo desse texto se desenvolve a partir de, ou seja, quando é que se inicia a história? Da chegada ao aniversário, nós sabemos que não foi a chegada do aniversário que deu início à história, né? Que desenvolveu a história. Então, a gente vai eliminar. Da inocência da criança, também não é desenvolver de história, não é o tema central, não é a situação de conflito, né? Do convite para o aniversário. Opa, me parece ser a correta. Por quê? Porque é a partir de um convite para ir a uma festa de aniversário que começa a se desenvolver a história. Vamos segurar ela e vamos olhar a última para não ter nenhuma dúvida. Do presente comprado. Também não é o que se desenvolve a história, né? Faz parte do desenvolvimento, mas não é a situação de conflito. Beleza? A nossa resposta correta é a resposta letra C. Por quê? Porque foi a partir do convite que
se desenvolveu todas as outras, os outros fatos da história. Texto 4. Segura aí no pause e a gente volta com o enunciado da questão 4. Galera, a história contada se passa, ou seja, ele está perguntando qual o local que a história se passa, qual é o espaço. Quando a gente está falando lá sobre elementos da narrativa, nós lembramos que existe personagem, tempo, espaço e enredo, né? Além da narração. Então ele está perguntando isso sobre o espaço que se ocorre, onde é que a história acontece. A história acontece na varanda da casa de Dona Benta? Será que é lá na varanda? Vamos segurar um pouquinho, porque essa me parece ser a correta. E vamos conferir as outras aí naquele sistema de eliminação de respostas. Na imaginação de Emília, nós vimos que não é na imaginação de Emília que a história acontece. Na cozinha de tia Anastácia, também não é na cozinha de tia Anastácia que a história acontece. No céu inventado de Pedrinho, também não é no céu inventado de Pedrinho. Vamos cortar a letra D. E a única resposta que sobrou, a resposta verdadeira, onde realmente a história se passa, é a letra A. E conferindo a resposta, se você colocou a letra A, bacana, tá certinho, viu? Texto número 5. O lobo desatento. Questão número 5. Neste texto, o que deu origem aos fatos narrados foi ou seja, qual foi a situação de conflito que deu origem aos fatos narrados. Letra A. O cão perseguir o lobo quando ele pisou na tábua. Isso aqui não deu origem aos meus fatos, né? Não deu origem ao meu desenvolvimento. Então, eu corto na hora. O cão vigiar os carneiros que dormiam sossegados. Também não é um fato, não é um ato, né? Uma situação de conflito que gera um desenvolvimento para depois ter um desfecho. O lobo andar desatento à noite pela floresta também não é uma situação que gerou aí o desenvolvimento. O lobo sentir cheiro de carneiros na floresta. Opa! Os lobos o lobo sentiu cheiro de carneiro na floresta. Foi por isso que veio o desenvolvimento da história e depois o desfecho que a gente viu aí do lobo desastrado, né? Questão número 6, texto número 6, aliás, a gente confere a resposta. Texto número 6, o reformador do mundo. Galera, mais uma vez aqui o enunciado, ele pergunta sobre os elementos que constroem a narrativa. E quando falou sobre a reforma da natureza, Américo estava aonde? Ou seja, qual local ou qual o espaço em que Américo falou? Qual foi o lugar de fala de Américo, né? Então, letra A, ele falou sobre a reforma da natureza num pomar. Segura essa resposta, ela me parece ser a correta. Não vamos eliminar as outras ainda, porque a gente tem que ver, realmente tirar todas as dúvidas. Vou segurar aqui do lado com uma bolinha, tá bom? Num rio, gente, logo de cara a gente descarta. Numa floresta, tá. Se eu passasse muito desatento, talvez eu colocaria numa floresta, mas eu sei, através dos elementos e da narrativa que o texto trouxe para mim, que me apresentou, eu sei aqui que não é numa floresta. Ou o texto, o lugar de fala de Américo foi numa praça. Nem citou-se praça lá, né, nesse texto. Então, a única resposta, a resposta que nós tínhamos total certeza que estava certa, é num pomar. Confere a resposta. Texto 7. 50 anos de cortesia. Um texto muito bacana. E deu uma pausa e a gente volta com o enunciado. Galera, qual foi o fato que fez com que a história acontecesse? Mais uma vez, a pergunta é: qual é a situação de conflito? Ou seja, o que é que possibilita que a história caminhe, que a história tenha um desenvolvimento para depois ter um desfecho, né? Letra A. A mulher querer comer o miolo do pão. Letra B. A mulher dar ao marido a casca do pão. Letra C. O marido agradecer o presente, né? Ou letra D. O marido adorar casca de pão. Galera, nós sabemos que todas essas informações, de uma forma ou de outra, elas estão dentro do texto.
Mas a pergunta ela é bem simples. O que que deu início à história? Então nós sabemos, analisando o texto, que a mulher querer comer o miolo do pão foi o fato que gerou a história, que possibilitou que a história acontecesse. Então, a nossa letra certa a nossa questão certa é a letra A. Texto 8. O príncipe sapo. Questão 8. O que deu origem aos fatos narrados nesse texto? Gente, mais uma vez a pergunta é sobre a situação de conflito, né? Então, o que possibilitou que a história continuasse? O beijo da princesa foi o que deu origem aos fatos narrados? Não, o beijo é no final, o beijo faz parte de desfecho. O feitiço da feiticeira? Opa! Será que foi o feitiço da feiticeira? Me parece ser a correta. Eu vou segurar esse daqui. O nojo da princesa? Não. Letra C tá erradíssima. E o pedido do sapo? Também não foi a situação, não foi o fato narrado que gerou, que deu origem ao texto, né? Então, letra B é a nossa letra correta. Conferimos o feitiço da feiticeira. Vamos para o texto 9. O enunciado da questão, ele traz a seguinte pergunta. No trecho, tá bom, mamãe? A expressão destacada revela que a linguagem de Gabi é. Galera, tá bom, mamãe? Nós vamos ter que identificar aqui o que é o tá bom, qual é a intenção, a função da expressão tá bom. Letra A. Desrespeitosa, galera, tá bom, mamãe não é desrespeitoso, então a gente tira isso aqui, vamos riscar, tá feio, né? Ela não foi desrespeitosa, a menina foi super legal com a mamãe. Ela foi desafiadora? Gente, também não foi, em momento algum ela desafiou a mãe dela. Ela fez uma linguagem informal, galera, quando a gente fala linguagem do dia a dia, nós falamos de linguagem informal, e me parece sim que a linguagem usada pela Gabi, ela foi uma linguagem informal. Só que a gente não vai desconsiderar o que tem ainda, né? Temos a letra D. Ela foi uma linguagem regional? Não, ela não foi uma linguagem regional. Então, a resposta aqui era a letra C. Vamos conferir letra C, linguagem informal. Texto 10, vamos para o enunciado. Galera, o problema da narrativa ele se resolve quando? Ou seja, quando é que tem o desfecho da história? Letra A. Quando Cebolinha resolve fazer uma massagem, isso aqui não é o desfecho da história, né? Vamos tirar. Não é o que dá o fim da história, né? Não é quando o problema se resolve. O Cebolinha sai da massagem cheio de dor? Também não é. Não é isso aqui o desfecho da história. A Mônica dá aquele abraço no Cebolinha. Opa! Me parece a correta. Vamos segurar ela aqui e vamos ver as outras. A Mônica fica sem entender o que aconteceu. Essa aqui também não é o desfecho da história. Nossa resposta correta, nosso desfecho, nosso final de história é letra C. Conferindo, a Mônica dá aquele abraço no Cebolinha. Irmão de enxurrada. Vamos lá para o enunciado? Galera, o enunciado da questão 11 fala o seguinte. Nesse texto, o narrador é... Então ele está perguntando aí sobre um dos elementos da narrativa, que é o narrador. Então nós lembrando aqui, existe o narrador em primeira pessoa, narrador personagem, aquele que conta e participa da história. O narrador em terceira pessoa, aquele narrador observador, que ele conta a história de outrem, mas não participa da história. E o narrador onisciente, que é o narrador que além de contar a história, ele dá alguns pitacos, ele faz juízo de valor sobre algumas ações dos personagens. Então, o narrador observador, ele sabe, ele conhece a história de todos os personagens, com detalhes, né? A pergunta é, neste texto, o narrador é a dona da padaria? A gente sabe que não é dona da padaria. Não tem nem possibilidade de ser. Pela narrativa que a gente lê, a gente sabe que não é. A mãe do bebê? Também cortamos logo de cara. O irmão mais velho, vamos segurar, essa me parece ser a correta. E o pequeno bebê. Vamos cortar lá de cara também. A nossa resposta certa é a letra C. Porque lá no texto, quem narra a história é o irmão mais velho. Letra C.